segundo ano, beleza? Tô de volta, professor Renato, professor de História, né? Já estão cientes devido aí ao primeiro vídeo. Bom, vocês viram que o coronavírus é real, né? Tem aqui sempre à mão o álcool em gel, né? Não custa, tem que se cuidar. Sempre bom passar um pouquinho de álcool em gel antes da aula. Ah, ajuda. Pessoal, combinados. Primeiro, tô lá na plataforma. É só mandar qualquer tipo de questão que a gente está lá para resolver. Beleza? Segundo, vocês já estão dando uma olhada aqui no módulo, do que seria, né, o módulo da aula. Tá vendo aqui a Gretchen, é só clicar nela e você vai ver que vai ser redirecionado para o primeiro vídeo. Primeiro vídeo que vocês assistiram. Então já é o meu canal. Então, sei lá, às vezes é melhor você já visualizar por aqui no canal. Tem coisa lá de outros anos, de outras escolas. Dá pra você visualizar aqui do que seria o segundo ano pra gente. Tranquilo, beleza? Já tá ciente. Bom, aquela matériazinha, né? Como eu comentei. As unificações tardias. Bom, tô com essa luz aqui na cara, tô gravando à noite. Sei lá, às vezes eu fico meio claro demais. Não se espantem não. Vou tentar gravar de dia que fica uma coisa mais tranquila. Não deu. Unificações tardias. Como essa matéria é chatinha, hein? Bem chatinha. Pode ter gente que venha gostar. Conheço poucos. Porém, ela é importante. Assim como a do módulo anterior, ela é uma matéria importante para que a gente vá visualizar no futuro o imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, os conflitos do século XX. Você precisa ver o século XIX. Dessa vez eu vou começar diferente. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da Itália e depois um pouco da Alemanha. A gente fecha a matéria, que são as unificações tardias. Vou falar um pouco desse primeiro slide, depois eu vou para o livro, marcando algumas coisas. Seria interessante que você também faça o mesmo. Já de cara, você tem que entender que os nacionalismos estão, né, florescendo pela Europa. Você tem ali a grande Revolução de 1848, a Primavera dos Povos. Então, assim, lá na França, a Comuna de Paris, aquilo tudo. Então, por favor, né, tem que entender que o contexto vai ser esse. A partir de 1815, quando Napoleão, né, já vazou, o Congresso de Viena vai tentar reorganizar o que, na cabeça deles, o Napoleão bagunçou ao fazer um Império Francês. E ali na Itália, que sempre, né, foi bem... os reinos sempre foram muito fragmentados, os espaços, as cidades sempre mais independentes umas das outras. Ao longo aí do nosso estudo de história isso fica, né, comprovado. Vai permanecer como uma verdade pós 1815, quando você tem essas 4 divisões do território ali do que seria a Península Itálica. Norte e Noroeste, Reino de Piemonte, deixa eu pegar aqui isso aqui, que eu gosto. Norte e Noroeste, Reino de Piemonte e Sardenha, liberal e burguês, vai ser importantíssimo para a nossa história, uma vez que é o reino mais poderoso, é o reino mais rico, até porque empreende ali o liberal e o burguês. O Nordeste, que fica sob domínio austríaco, a partir da cidade de Veneza. O centro, estados dominados pela igreja, o principal, Roma. E por último, o sul, o reino das duas Sicílias, mais rural, mais atrasado. É interessante começar dessa forma para que a gente possa observar que é discrepante. Você tem ali uma diferença gigantesca dos espaços, das ideologias envolvendo a Península Itálica. E tudo isso vai ser importante para o processo de unificação. Não vou falar agora aqui das tendências, não. Vou voltar para a apostila para que a gente possa, né, fazer essa vez aqui ser diferente. Com zoom, eu vou pegar aqui também a canetinha. Pronto. Unificação italiana, página 93. Você vai ver que é um módulo pequeno, objetivo e direto. Antes ele vai falar sobre, vai fazer essa introduçãozinha, falando um pouco sobre como está o contexto europeu, falei já com vocês. E aqui no início ele fala dessa divisão. Nosso primeiro parágrafo é essa divisão dos quatro espaços da Península Itálica. Correto. No segundo parágrafo, ele já vai nos apresentar o Mazzini. Mazzini vai aparecer lá no seu slide também, sendo responsável por essa jovem Itália, onde ele começa a buscar, pelos ideais nacionalistas, fazer um projeto de unificação italiana. Correto? Estamos olhando a Europa, os estados já estavam consolidados. Então, assim, não é novidade. Né? Se consolidar um estado não era novidade. Vai ser novidade para a Itália. Correto? Mas para o restante não vai ser. Então surge esse movimento nacionalista. O Mazzini ali, integrante de uma sociedade secreta, os Carbonari, daí vem essa ideia, né, dos carbonários. Funda um movimento Jovem Itália e parte para cima.
naquelas lutas até 1848. Bom, luta para cá, luta para lá, 1848 você tem a Primavera dos Povos, como eu bem disse, e o fracasso dessa Primavera dos Povos vai pegar o Mazzini, que foi um líder interessante, um cara ali revolucionário, mas vai tirar dele essa figura central de importância da unificação italiana. Ele não vai mais participar de maneira tão ativa, tão importante, porém, um tempo depois, essa semente tinha sido colocada, né, justamente por esse grupo. Um tempo depois, as unificações voltam, né, a unificação volta a ser palco do pensamento dos italianos. Já vou falar dessa forma para facilitar a nossa vida. Então aqui, ó, nesse parágrafo, penúltimo da 93, ele coloca um novo nome para gente. Tá? Eu chamo de Cavour. Beleza? Você vai ver aqui que eu abri o Google e fiquei escutando. Escuta aí. Cavour. 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 Para falar o correto. Né? Cavour. Cavour. E tem aqui do italiano também. Vamos ver o italiano. Cavour. 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 Quarentena, né? Quarentena tem disso. 200 dias de quarentena, a diversão é essa. Cavour. Cavour. Beleza. Então vou chamar de Cavour. Cavour, interessante. Né? Chama mais atenção. Voltando para lá, Cavour, então, né, junto com o reino aqui de Piemonte e Sardenha, depois eu vou mostrar o mapa, você vai ver onde fica, né, no norte, como eu comentei, mas você vai ver no mapa. Ele vai ser o primeiro-ministro nomeado pelo rei Vítor Emanuel II. Esse reizinho vai aparecer pra gente logo logo. Bom, e aí eles começam. Tem aquele ideal de fazer a unificação e eles vão para cima. E é liberal e burguês dentro desse pensamento, tem grana rolando bastante, então eles vão para cima, principalmente para pegar territórios que eles consideram territórios italianos, mas estão sob domínio austríaco. Então a Áustria está ali atrapalhando esse interesse. Então ele fala aqui, ó, liberação do domínio austríaco. Excelente, tranquilo. Até aqui estou devagarzinho, beleza, né, para a gente não ter muita confusão. A França vai se meter, porque a França ela já não bate com a Áustria e nem com a Prússia. Correto? Tanto que depois vai ter a guerra entre as duas. Então a França ela não bate com a Áustria. Então se é para atrapalhar a Áustria, a França está entrando. Então ela vai fazer um apoio ao Cavour, beleza? Para poder vazar com os austríacos da região. Então é isso que ele está te dizendo aqui, anexando ducados. Não precisa gravar esses nomes, tá? Mas Toscana, Parma, Módena, beleza, vai mandando ver, vai mandando. Até parte dos estados ali da igreja, mas não Roma. Ainda não. Ao passo que, enquanto o reino aqui, né, de Piemonte está pelo norte e adentrando na Península Itálica, você vai observar depois que pelo sul, Giuseppe Garibaldi, já entra um outro nomezinho, só que esse nomezinho aqui tu já escutou, tenho certeza absoluta, Garibaldi é o mesmo personagem que participou da Farroupilha, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, aquela coisa toda, movimento republicano, República Rio-Grandense, blá blá blá. Ele vaza para a Itália, né? Tem a Anitta ali no meio, e ele vai participar desse processo também de unificação italiana, vai ser um herói dessa história italiana. Só que ele vai pelo sul, ele parte de Piemonte, pega lá o barquinho, vai para o sul, Sicília, e começa por lá, por baixo. Então os austríacos vão perdendo muito espaço nesse meio do caminho, e a França ali ajudando como pode, mas principalmente depois com Veneza. Mas vamos lá, vamos com calma. Beleza? Giuseppe Garibaldi, ele fala dessa figura aqui no Brasil, blá, 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 e ele faz ali os camisas vermelhas. Beleza? Ele tinha essa mania, né, de botar essa coisa de camisa vermelha. Você deve já ter ouvido falar dos camisas pardas na Alemanha, vai ser a Alemanha um pouco antes ali do Hitler. Você vai ver os camisas pretas do fascista do Mussolini. Então, assim, eles tinham essa coisa aqui de camisa. Tá? Camisa. Beleza. Até aqui tranquilo. Acho eu. Então, no ano de 1861, o rei de Piemonte, Sardenha, Vítor Emanuel, então falou assim, agora eu sou o rei. Tá? Foi proclamado o rei, uma vez que ele pegou todo esse espaço. Vou lá para você poder visualizar. Vou quebrar isso aqui já para você poder ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele sai daqui de cima, nessa linha seria o de Piemonte, o exército atacando até Nápoles, e aqui, ó, pontilhada, vai ser o Garibaldi. Desceu, pegou a Sicília aqui, ó, e arrasou a galera aqui do sul e foi pegando. Todo esse espaço amarelo é território incorporado aqui, ó, em 1860, em razão das campanhas do Garibaldi e das tropas piemontesas. Tranquilo? A Áustria foi perdendo tudo isso, para tu ver com os domínios
que que a Áustria possuía na Península Itálica. E aqui os grandes reinos, né? Ó, beleza? E Veneza está logo ali. Tranquilo, não vai entrar agora na nossa história. Deixa eu voltar. Vamos aqui, ó. Estou lendo esse parágrafo. No ano de 1861, eu esqueço de dar um zoom aqui, não sei como fica no vídeo para vocês. Então ele fala, sou rei, beleza, vai ser rei, e vai começar a completar o processo de unificação. Já pegou aquele bom espaço, mas precisa de Veneza, precisa de Roma. O principal, precisa desses dois espaços. Veneza, ainda sob o domínio austríaco muito forte, está próxima da Áustria, então fica difícil vencer. E Roma, um estado papal, colocar assim, né? Pertencendo à igreja, e a igreja não vai ficar nada feliz de ter que perder esse espaço agora em nome de uma revolta, uma revolução de unificação, não vai gostar, a igreja não vai gostar de perder esse domínio de poder naquela região. Vamos lá, com calma, isso vai gerar uma questão futura. Vamos lá. Para completar o processo de unificação, faltava então o território itálico, abrangendo Roma e Veneza, que depois foram anexadas. Só que tem um porém. Na guerra contra Veneza, a França ajudou o exército piemontese, né? Ajudou o exército italiano, que eu já vou chamar dessa forma. Ajudou. Porém, na guerra contra Roma, os franceses não vão ajudar os italianos. Os franceses vão estar do lado do Papa. Fala assim, não, pô, peraí, aí tu mexeu com Roma, não, a gente não quer, vamos ajudar Roma. Só que ao mesmo tempo que a Itália estava fazendo essa briga contra Roma, contra o Papa, tá? Vai acontecer a Guerra Franco-Prussiana. Renato, tu já ouviu falar, tu falou dessa guerra na aula passada, tá aqui, ó, falei, Napoleão III, tem lá o Bismarck, aquela coisa toda, a Guerra Franco-Prussiana sendo muito humilhante para a França. Ela não vai conseguir lidar com os prussianos e ao mesmo tempo botar exército em Roma para poder defender Roma. Então, os soldados começam a vazar de lá, ó, os franceses estavam, as tropas francesas, né, em Roma são obrigadas a recuar, retornar para a França para tentar ajudar ainda na Guerra Franco-Prussiana. Com isso, Roma vai acabar sendo conquistada pelo rei Vítor Emanuel II, né, pelo Cavour, melhor dizendo, Cavour, acaba pegando esse espaço ali. Beleza. Então, meio que completa o processo. Ainda vai ficar faltando uns espaçozinhos que eles só vão conseguir depois da Primeira Guerra Mundial. Mas o principal unificou. E o que fica de principal consequência? Isso aqui, ó, a questão romana. Então, assim, o Papa ele fica muito bolado e fala, ó, católicos, aqui vocês não vão participar ativamente da política desse novo governo. Vocês não vão votar, não vão fazer nada. Vamos fazer não é greve o nome, né? Vamos fazer um boicote a esse novo governo. Então, assim, o governo se instala, o rei Vítor Emanuel aparece lá, mas não bate muito com o Papa, não. Isso foi chamado de questão romana, essa questão dessa briga da igreja com esse novo governo. Porém, Estado e Igreja, né? Porém, vai ser resolvido no Tratado de Latrão. Tu já ouviu falar também, porque tu já estudou fascismo, eu sei que tu gosta de estudar essa parte ali que envolve um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, que é quando se criou o Estado do Vaticano. Mussolini vai lá, assina lá bonitinho, beleza, aquele espaço vai ser dado finalmente para a Igreja, cria-se um Estado, tanto que o Vaticano é um país onde o Papa é o chefe ali do executivo, podemos falar dessa forma. Bom, é isso, beleza? Essa é a parte italiana. Então vou voltar para os slides para a gente só poder visualizar e ficar mais tranquilo em relação à Itália, beleza? Ó, Gretchenzinho chegando de mochilinha. Vai dizer que tu não tá com saudade de botar tua mochilinha e ir pra aula. Tu tá com saudade, tenho certeza absoluta que tu tá. Quando começou a quarentena, começou aí o isolamento, tu falou, beleza, maneiro, uma semana em casa, sem aula, né? Tranquilo. Só que já tá há muito tempo, né? Eu tenho certeza que tu não aguenta mais, mas precisa ficar em casa. Não tem jeito, a gente vai se adaptando. Mas tenho certeza absoluta que você queria estar lá, porque eu gostaria também de estar. Mas faz parte, né? Vamos lá. Falei sobre isso. Falei aqui também, ó, Giuseppe Mazzini, líder da Jovem Itália, os camisas vermelhas, o Garibaldi. Depois vai aparecer a fotinha deles. E o ressurgimento com Cavour, né, sendo o primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel II lá de Piemontese. Está ali dentro a unificação italiana, já mostrei isso aqui também. Beleza. Foi falado tudo isso. Pra você ter ideia, né, vai colocando aí no teu caderno. O objetivo deles
Os carbonários, né, do Mazzini era a unificação, mas devido ao fracasso em 1848 ele deixa de ser um importante líder, mas essa liderança acaba passando para Piemontese e com a chegada do Garibaldi. Olha aí o Garibaldi, ó, barbudão, Cavour, 1860 começa. Já falei disso tudo isso. Tá, ó, Garibaldi aqui, ó, pelo sul, Piemontese por aqui. Veneza vai ser conquistada, né, com o auxílio da França. E depois Roma conquistada sem o auxílio da França, devido ao fato, né, de ser até no mesmo ano da Guerra Franco-Prussiana e eles estarem contrários agora ao pensamento ali de Piemontese. Beleza? Para finalizar a questão da Itália, olha as consequências, como eu comentei. O progresso no norte, pobreza no sul, né, devido àquela questão histórica, liberal burguês no norte, mais rural, mais atrasadinho no sul. Esse aqui é o rei, né, o Vítor Emanuel II. Essa parte eu não gosto muito de falar, porque assim, isso foi como eu disse, são 3 partezinhas que eles querem pegar depois. Se você observar no mapa, aparece aqui, ó, Trentino, Istria, tranquilinho? E são espaços que depois eles vão alcançar e vai fazer parte da Itália. Lembrando que no final da Primeira Guerra Mundial o Império Austro-Húngaro, né, termina, então fica mais fácil deles pegarem esses espaços. Sendo a principal consequência a questão italiana. É mais legal, cai bastante em prova, para a gente poder visualizar. Tranquilo? Essa é a parte italiana. Vencemos. Agora é a parte alemã. Beleza? Da Alemanha. Bom, começa também em 1815, quando a gente encontra o Congresso de Viena, novamente fazendo tudo aquilo na Europa, e vai fazer ali nessa ideia da parte da Germânia. Cara, você já teve mais de 300 reinos ali, né? Muito fragmentado, uma história, né, bem diversa naquele espaço. E na hora de refazer da parte do Congresso de Viena, eles vão pegar 39 estados autônomos, onde você tem influência austríaca e prussiana, naquele local da Germânia, né, futura, vai ser a futura Alemanha, ainda não é, onde você tem a Áustria sendo a líder e a Prússia a vice. Só que a Áustria numa pegada mais agrícola, enquanto a Prússia numa pegada mais industrial, tanto que a Prússia, em teoria, ela está abaixo da Áustria, ela começa a galgar e acaba alcançando grandes patamares econômicos e também políticos. Essa que seria a ideia para a unificação alemã, que é diferente do processo da unificação italiana. Você está bem vendo aqui. Da onde? Zollverein. Zollverein, já escutou isso uma vez, tu não lembra, tu não esquece mais. Uma palavra bem doida aí que tu não vai lembrar. Zollverein, União Aduaneira dos Estados. Então, os estados que faziam parte mais da ideia ali da Prússia são autônomos, mas tem ali aquela ideia da Prússia, eles começam a se juntar, a se unir economicamente, envolvendo a questão industrial. Pensando, a indústria é o caminho, precisamos fazer isso, e com isso a parte, vamos dar um passo econômico para depois o passo político. Então eles fazem questão de deixar a Áustria também de fora, porque eles visualizavam como um obstáculo aos interesses prussianos, então a Prússia vai se fortalecendo política e economicamente. Bom, passei, você já está dando uma olhada onde seria esse Zollverein. Então essa parte aqui, ó, de azul, Zollverein, e a parte aqui de baixo do domínio austríaco, que é, né, a parte, né, agrícola, mais agrícola, e eles ficam de fora desse Zollverein de propósito. Então a burguesia, os liberais vão gostar muito dessa parte, porque eles vão vendo, pô, sendo autônomo, sendo assim, separado, é legal, né? A gente decide o que a gente quer aqui, eles decidem lá, a gente não tem confusão. Não tem confusão. Mas na parte econômica, quando eles se juntam dentro desse pensamento industrial, eles vão vendo que o crescimento econômico é muito maior do que se eles estivessem separados. E isso aí, ó, faz, né, o cara tem um brilho nos olhos para fazer a unificação. Beleza, vou parar por aqui. Dá uma olhada lá uma olhadinha na apostila. Vamos lá, unificação alemã, ó, falou do Zollverein. Cadê minha canetinha? Zollverein. Então tu marca esse parágrafo, interessante, o segundo. É grandinho, fala do Bismarck. Bismarck aparece novamente, tá? Vai estar envolvido nessa questão do Zollverein, porque ele é visto ali como um cara muito assim, participativo nessa tentativa desse único Estado, né, Estado-nação, envolvendo os interesses da Prússia, de fato, né? Então, assim, ele pertencia a essa classe aqui, ó, dos Junkers, né? Junkers, essa nobreza que tinha latifúndio,
correto? Detinha privilégio, queria ter o domínio político, mas envolvendo a burguesia no meio com o poder econômico. Tu vê que não foge muito do que a gente entende sobre a ascensão de estados modernos, a centralização de estados, unificação, né? Esse casamento que pode existir entre a classe burguesa e a classe nobre. Então o Bismarck ele representa isso. É lógico que a França não está nem um pouco feliz com essa tentativa de unificação. Já tinha problema com a Áustria, o Império Austríaco. Então não quer agora que você tenha um super estado ali do lado, não quer mesmo. Então sempre vai tentar atrapalhar, não é à toa que depois vai existir o momento da guerra. Bom, então vamos lá. O que vai acontecer? Em 1864, Bismarck então, já estamos com um pensamento econômico. Em 1864, Bismarck então propõe uma aliança com a Áustria para dar aquela detonada na Dinamarca. A Áustria a gente não vai muito com a cara do outro, mas a Dinamarca está ali, a galera é germânica. Vamos lá, vamos. A Áustria se juntou, eles vão lá para cima e pegam essas duas areazinhas que eu não vou nem arriscar falar o nome, tá? Nem vou nem chegar aqui nesse nomezinho aqui, que é um nome bem doido. Mas, tá? Fica aí de anexação para o Bismarck e para ali a galera da Áustria, né? A Dinamarca perdendo. Tranquilo. Posteriormente, o Bismarck então vai se unir lá na Itália, na guerra contra a Áustria, né? A Itália não está galgando contra a Áustria, está galgando. O Bismarck olha e fala assim: caramba, a Áustria está, né, com um grande problema aqui, perdendo território para a Itália. Vou ajudar a Itália, né? Vou ajudar a Itália, já vou detonando a Áustria aqui, o vizinho, já vou resolvendo esse problema para unificar futuramente o espaço alemão. Então ele vai lá, ajuda a Itália, entrando nessa guerra contra a Áustria. Vimos no módulo anterior, ele está falando, ó, essa vitória sobre a Áustria rende à Prússia duas regiões, principalmente ali na região da Boêmia, principalmente, então fica para a Prússia, vai ser parte depois da futura Alemanha, e eles fazem uma confederação germânica do norte. Então, ó, fazer uma confederação aqui, a Áustria está do lado de fora, já é inimiga, e essa confederação, uma nova constituição, o rei vai ser hereditário ali. Então estão começando a se organizar. Primeiro eles fizeram um avanço econômico para depois irem galgando passos políticos para, enfim, fazer a centralização. Como eu disse, a França, que nesse parágrafo, não vai ficar nem um pouco feliz com esse grande Estado-nação surgindo como vizinha e vai começar a tentar atrapalhar essa unificação alemã, esse nacionalismo alemão. Só que, meu amigo, os prussianos estavam muito preparados, tinham Bismarck como seu líder, e você sabe o resultado da guerra franco-prussiana, você sabe o que vai acontecer. A França perde, e perde as duas grandes áreas dentro do pensamento ali da parte econômica, Alsácia e Lorena, sendo duas regiões importantíssimas em minério. E a gente sabe que o minério é a base, uma das bases ali da indústria. Vai gerar um revanchismo francês, vai no futuro gerar a Primeira Guerra Mundial. Então essa guerra franco-prussiana ela é interessantíssima por isso. Olha o Tratado de Frankfurt aparecendo novamente. Tá? Então, nesse momento, o Império Alemão sai muito forte. Já fez a confederação ali da Germânica do Norte, a Áustria fraca, já perdendo a guerra ali para a Itália, né, perdendo conflito atrás de conflito, não vai ter força para enfrentar a Prússia, acaba sendo dominada por esse movimento, e depois a Prússia ficando muito forte ao vencer a França, então eles resolvem unificar de vez e criam o segundo Reich, né, o segundo Reich alemão, que seria esse segundo império a partir do Otto von Bismarck. Com isso a gente está preparado para voltar para os slides e finalizar aí nossa videoaula. Olha lá, o Otto von Bismarck, já conhece esse carinha aí, o bigodudo. Líder é o Juncker, né, a aliança da burguesia com a aristocracia rural, então tem interesse dos dois, político e econômico, e a tática, militarismo acentuado, amigo, vamos para cima e ponto final. Tanto que depois vocês sabem, o Thiers, né, vai pedir ajuda do Bismarck para controlar a Comuna de Paris, e ele vai lá, controla também tranquilamente. É a chamada via prussiana. Não tem participação popular, o povo não faz parte. É um pouco diferente da ideia italiana, onde você vê a população fazendo parte desse processo. Porque aqui, ó, burguesia e aristocracia, os dois se juntaram e tomaram aí essa ideia de unificação do Estado alemão. Realizada de cima para baixo, a partir do Estado. Etapas, como eu disse. Primeiro, a guerra aqui, ó, Prússia mais Áustria versus a Dinamarca, foi como eu disse, para anexar. Não é essa imagem é de Alsácia e Lorena. Então eles vão lá, pegam esses dois territórios, que eu falei que eu não ia comentar o nome. Depois, a Prússia
faz essa guerra contra a Áustria nos territórios italianos, né, usando de palco a Itália, mas vai ser contrário aos interesses austríacos, e para miná-lo, vai ficando mais forte. E por último, a Guerra Franco-Prussiana, que dá fim ao processo de unificação, ou seja, unificou. Agora a Alemanha apareceu no mapa europeu e, amigo, é só confusão dali para frente. Aqui, ó, você está vendo as regiões de Alsácia e Lorena, região de fronteira entre a França e a Alemanha. Lembrando que hoje em dia ela pertence à França, né, pós Segunda Guerra Mundial. Desculpa, pós, né? É assim, pós Primeira Guerra Mundial eles pegam de volta, mas depois Hitler pega tudo de volta novamente, né? A boa parte ali da Europa dominada por ele, e depois da Segunda Guerra volta novamente para a França. É isso, acabou. Acabou. Esse é um mapa, desculpa, é o melhor mapa que eu consegui arrumar. Tá? Não é para ler isso, só para você ver o tamanho do que ficou a Alemanha hoje, né? Um país importantíssimo. Coraçãozinho para vocês, tudo de bom. Vou encerrar. Estarei na plataforma, façam os exercícios, tirem as dúvidas, blá blá blá, blá, aquela coisa de sempre. E fiquem seguros. Valeu? Até a próxima.